Fala, meus amigos, beleza? Aqui é Adilson Leôncio e hoje vamos tecer a nossa mesa de centro. Aqui eu tenho a fibra sintética número 10, o cordão e as ponteiras que eu utilizo nas minhas peças. Ó, essa ponteira aqui que eu tô te mostrando, que na minha cidade chamam ela de ponteira tipo batoque ou ponteira escolar. Ela é de plástico. E é uma das mais resistentes que está tendo aí nesse modelo, então eu utilizo como padrão esse tipo de ponteira aqui. Ela tem vários tamanhos, né? Aqui nesse caso da mesinha no tubo de 3/4, então você vai lá e pede a ponteira para tubo de 3/4 e tudo certo. Então eu já coloco as ponteirinhas aqui na minha armação e vamos iniciar aqui o trabalho de tecimento. Aqui estão as ponteiras que eu te falei, ó. Esse é o formato dela, ó, caso você queira procurar para comprar. E ela é mais resistente do que aquela ponteira externa. Começo fazendo esse ponto aqui do centro, ó. Eu acho ali uma forma de ancorar a fibra sintética ali, ó, que nada mais é do que você prender a fibra sintética ali, ó. Passei ela por trás, não há necessidade de colar essa partida, só precisa estar bem apertadinha aqui para a fibra não escapar. E aí, ó, depois que eu faço ali o travamento, eu venho contornando a armação, ó, uma volta de cada lado da minha armação. Aqui é o travamento tipo X, então eu venho fazendo isso aqui, ó. Nesse ponto eu vou dar 3 voltas de cada lado da armação. Simples, né, para fazer. E aí depois que você faz aí as 3 voltas em toda a sua armação, você vai lá e vira ali para baixo ali e cola ela ali por baixo, ó. Assim, ó, dessa forma aqui. Por que que a cola tem que ficar para baixo? Por causa do acabamento da peça, então você sempre vai deixar tudo que você for colar, que você for emendar, você vai procurar esconder. Nesse caso aqui, a melhor forma é eu deixando essa cola para a parte de baixo, ó. Feito isso, agora vamos passar aí para fazer os outros pontos de acabamento, que nesse caso aqui vai ser nas pontas desse travamento aqui, ó. Então eu faço o mesmo esquema, ó. Eu coloco ali a fibra sintética, prendo ela ali em algum tipo de ancoragem ali, ó, e faço o ponto de acabamento aqui. Em vários vídeos aqui eu mostro esse ponto detalhadamente, a partida, cada lado dele como é que é. Se você estiver chegando no nosso canal aqui por esse vídeo, você pode dar uma conferida nos demais vídeos aí, que eu demonstro aí o passo a passo certinho. E aqui é a mesma situação dos outros pontos, ó. Eu finalizo ele sempre para o lado de baixo, que é onde eu vou fazer a colagem final desse ponto. Então eu jogo ele lá para baixo para eu poder colar e não aparecer a colagem aqui no nosso acabamento. Mesmo esquema eu vou fazer aqui na outra perna aqui, ó. São 4, né? Como o travamento é em X, então ele vai ter 4 pontas ali. E aí nas 4 pontas eu vou fazer esse mesmo acabamento aqui. E aí você repete aí em todas elas. Lembrando você que nós temos a fabricação dessa armação passo a passo, eu ensino certinho como é que faz, né? O gabarito que eu usei para fazer essa curva de cima, né, em formato de elipse, as medidas que eu usei nessa fabricação aqui para você ter uma base aí e de repente aí fabricar a mesma peça que eu fabriquei.
Mesmo esquema, ó. Termino de fazer o ponto, jogo a colagem lá final lá para a parte de baixo. Agora eu pego aqui, deu 2,5 braçadas de fibra sintética na minha peça para eu fazer a armada agora. Eu pego aqui a fita 10 e vou partir com ela, ó, por ali, ó. Eu acho um jeito ali de eu fazer o travamento da fibra, ó. Puxou a ponta ali, venho com ela aqui, ó, e aí coloco bem apertadinho ali. Esse aperto aqui eu costumo dizer pro pessoal aqui nos vídeos que ele tem que estar bem esticadinho, mas não aquele exagerado a ponto de chegar a deformar a fibra sintética, né? Porque aí você perde em acabamento da peça, a resistência da fibra também. Então ali eu já coloco a ponta do cordão, que eu vou descer ali as plantadas, ó, eu já venho com ele fazendo o travamento desde ali. Vou aí achar o melhor, a posição de onde eu quero descer a primeira plantada ali, ó. Eu ia passar ali, eu vi que se eu voltar uma volta a menos, ela vai ficar um pouco mais justinha ali. Isso aí depende da distância que você quer deixar de um ponto a outro, ó. Então é mais ou menos isso aí que eu quero. Então eu vou lá, ó, eu puxo a ponta do cordão dobrada para lá, ó, deixo passando um pouco a mais do que o comprimento da mesa, porque depois eu vou precisar puxar ela na outra ponta para eu fazer a amarração, né, e a armada da outra ponta lá. Então essa puxada dobrada que eu puxo do cordão lá, eu puxo ela passando um pouco. Dou 3 voltas aqui de fibra sintética, aí eu dou uma volta atrás desse cordão, ó, dessa primeira plantada aqui, que é uma espécie de um travamento dele, ó. Aí eu puxo o cordão dobrado de novo para lá, ó. Puxo o cordão dobrado. Você percebe que o rolo de cordão eu deixo sempre na frente da minha peça lá, é melhor porque ali ele embola menos. E caso ele for embolar, eu já identifico ali, eu paro e desenrolo ele para eu não perder muito tempo, porque quando o cordão e a fita embola, é o tempo que você vai perder desembolando, você podia estar progredindo, desenvolvendo suas peças, né? Então eu fico ali, ó, de olho, mantenho o equilíbrio ali de puxar o cordão, a fita, sem que ela fique embolando e atrapalhando o meu trabalho, ó. Então, mais uma puxada ali, mais uma plantada, ó. Mesmo padrão eu venho fazendo em todas elas, é 3 voltas de fibra sintética. E aí eu já faço um travamento. Aqui, ó, eu já vou finalizando aqui a armada, né, com o cordão da minha peça, ó. E aí eu já corto a ponta do cordão, que eu já fiz o travamento da ponta dele ali na parte final. E sigo enrolando a fibra sintética aí até eu chegar ali naquela outra perna, que fica melhor para eu fazer a colagem e faço também o travamento. Você vê que eu não chego ali no final e já colo, eu passo ela naquela outra peça, aí ela volta de novo, aí vem travando aqui na parte de cima para não correr risco de essa fita escapar e aí acabar prejudicando aí a minha peça, né? Dando algum tipo de garantia que essa peça aí vai ser vendida ainda, ela não está vendida ainda. É parte de um jogo que eu também fabriquei aqui no canal, a namoradeira e 2 poltronas. Essa é a mesa de centro desse jogo. Se eu fosse vender aí só essa mesa de centro, ela ficou aí com 75 de comprimento e aproximadamente aí 45 de largura. Eu venderia ela aí a 150 a 170 reais. Se for à vista, no dinheiro, no débito, 150 reais. Passar no cartão aí em 2 vezes, 170. Dá para fazer. Se for aí para vender parcelado aí para
para algum conhecido aí vendendo a confiança, 180, 2 vezes de 90, pronto, tava bem feito o negócio. Então é mais ou menos isso aí. Aqui, ó, depois que eu faço a amarração de toda a parte de lá, ó, eu venho cortando a ponta de onde eu puxei ela dobrada. Lembra que nós passamos o cordão dobrado para lá? Pega todas as pontas e corta, assim como eu fiz aqui. Depois que eu faço isso, ó, eu venho aqui, eu conto quantas plantadas que deu. Como é uma peça de formato de meia-lua nas pontas, ó, eu faço isso aqui. Eu puxo as duas armadas do meio, só para eu ter uma referência do que é o centro aqui. Para eu saber se quando eu vier fazendo a amarração, eu tô seguindo o padrão para ela não ficar torta, puxada para um lado ou para o outro. Aquilo ali é só para eu me lembrar que aquelas duas plantadas ali são as do centro. Ela deu o número par, por isso eu coloquei duas. Se fosse ímpar, eu colocava do meio ali, tá tudo certo. Então a primeira plantada vai sair mais ou menos ali de onde eu puxei essa referência aí desse outro pedaço de cordão, ó. Então eu sigo enrolando a fibra sintética. Chegou mais ou menos ali onde eu quero fazer a primeira plantada, ó. Eu já venho ali, já faço o travamento. Travo o cordão aqui, ó. Dessa forma aqui eu faço a primeira amarração nesse cordão. E eu puxo o parceiro dele, que é o segundo cordão, né? Lembra que nós puxamos ele de 2 em 2? Então eu trago o par dele e faço o mesmo esquema. Eu amarro ele ali com força, bem esticadinho e apertado, de forma que ele não venha a escapar depois. Tudo bem justinho, ó. Então eu faço, vou dar aí 3 voltas de fibra sintética para eu poder descer o segundo ponto, ó. A segunda plantada aí do nosso cordão. Passo a primeira e puxo o parceiro dele também, dou mais uma volta. Travo aí, nesse caso aqui vai ser 3, né? 3 voltas. Só que na segunda volta que eu dou, bem apertadinho aqui, ó, vou virar para você ver o que eu faço. Eu vou lá, ó, nas duas pontas da primeira plantada e corto aqui, ó. Você pode cortar com tesoura ou você pode cortar aí direto com o queimador, como eu tô fazendo aqui, ó. Outro dia, um inscrito perguntou para mim lá, né, como era o nome dessa ferramenta que eu uso para fazer a emenda aqui. O pessoal do artesanato chama ele de queimador, que ele é utilizado para fazer a emenda da fibra sintética, colagem, na corda náutica também é o mesmo esquema. Então o pessoal chama popularmente de queimador, mas se você for comprar aí em alguma loja de ferramenta ou loja de eletrônica, que é muito usado, esse aqui é um ferro de solda de eletrônica. Então você vai achar aí como ferro de solda. Então você vai achar aí de, se eu não me engano, 20 watts, 25 watts, 30 watts, não sei se tem o de 15. O número de watts do queimador, ele só vai definir a potência do equipamento, quanto tempo ele demora para esquentar. Então, se vou dar um exemplo para você, se um de 20 watts demora aí 2 minutos a 3 minutos para ficar quente, um de 30 watts, 35 watts, ele demora 1 minuto. Então a diferença vai ser só nesse tempo. Mas o trabalho, todos eles vão fazer o mesmo trabalho. A diferença é que quanto mais potente, você vai pagar um pouco mais caro. A diferença aí de uns 10 reais de diferença de um para outro. Aqui, meus amigos, ó, eu sigo fazendo aquilo que eu mostrei ali no começo dessa armada aqui, eu sigo fazendo daí até lá na frente, ó. Eu venho, puxo as duas, aperto bem esticadinho, aí a anterior que tá ali eu corto a ponta dela quando eu dou 2 voltas, puxo a próxima aqui, ó, é um cordão por vez, puxo um, travo, puxo outro, travo também. E aí eu sigo fazendo esse trabalho de enrolamento aqui, ó.
Como eu costumo dizer nos meus vídeos, né, os trabalhos que eu faço aqui não tem nada de extraordinário, nada de muito difícil. É algo simples, o acabamento depois, o resultado é satisfatório, fica muito bom, eu gosto. Meus clientes gostam, é o que mais importa para mim, né? Então, se eles estão satisfeitos, eu vou estar satisfeito também. Então, as peças que eu fabrico, eu vendo. É um trabalho de paciência, digamos assim, né? Um artesanato, trabalho manual. Então, exige dedicação de quem quer trabalhar com isso aqui. Você vai conseguir, porque eu também não sabia. Eu aprendi e com o tempo você ganha agilidade, você ganha acabamento, você vai aperfeiçoando com o passar do tempo. Então, o que eu estimulo você a fazer? Vai lá, pega uma peça, compra um cordão e uma fita, faz um teste. Pô, deu conta, começa a passar para outras coisas, né? Fabricar peça é muito bom. Eu digo que você viver só de reforma dá também, mas o interessante é você fabricar suas peças também. Então é por isso que no canal eu mostro para você a fabricação, todo o processo, tem alguns vídeos de pintura também, algum macete, alguma dica que vai te adiantar no trabalho também eu já passo por aqui. Parte da fibra sintética eu coloco também. Então, meu amigo, se você seguir tudo que eu tenho de material hoje no nosso canal, você consegue produzir peças, você monta uma lojinha, você fabrica por encomenda. Isso aí vai depender do investimento que você der ao seu projeto e ao seu sonho, né? Se a dúvida sua é com relação à habilidade, será que eu vou conseguir ou não? Claro que vai. Basta você persistir. Então ali, ó, eu jogo esse acabamento aqui, ó, da trama do cordão aqui com a cola lá para baixo também. E esse trabalhozinho aqui dessa trança eu faço dos dois lados, que vai ser o acabamento da minha peça lá, ó. Fiz dos dois lados. Agora na parte do tecimento, eu venho aqui e acho a melhor posição para eu partir com a trama da fibra. Para você que tá até aqui, tem um macete nessas duas meia-luas aqui que eu vou mostrar lá no final do vídeo, que é... eu vou ter que chegar até lá para eu conseguir te mostrar, logicamente. Então, acompanha aí certinho que lá no final eu vou mostrar para você como é que eu faço para tecer essas duas meia-lua aqui, para ficar um bom acabamento. Então eu achei ali, ó, uma parte interessante para eu começar, já venho ali com ela, colo a primeira ponta ali da fibra sintética, que é onde vai ser a minha partida, ó. Então eu dou uma volta e sigo tecendo, né, uma por baixo e uma por cima, o contrário da que eu fiz primeiro ali, que é a que eu estiquei, fiz a colagem dela. Esse é o meu ponto de partida. Por que que eu não começo lá de baixo? Porque eu não vou ter ancoragem para isso aí. Se eu for rodear ali por baixo, vai ficar muito feio. Então eu venho fazendo essa trama aqui, ó, certinho. Teço de um lado, dou uma volta, teço do outro, dou outra volta de novo na armação. E assim eu vou seguindo nesse padrão aqui, ó. Perceba aí que conforme você vai tecendo, ele começa a ganhar forma e você vai ajustando a fita com a mão também ali. Chegou ali na ponta, igual eu cheguei, ó. Eu vi que não vai dar para eu voltar com aquela fita. O que eu fiz? Eu já coloquei ela na marcação certa ali, onde eu quero fazer a emenda. Joga essa emenda para o lado de dentro ali da armação ou para a parte de baixo da armação. Ela não pode ficar visível, então conforme você vai praticando, você acha as melhores posições. Aí no meu caso, eu jogo ali para dentro, um pouco para baixo, que é onde essa emenda não vai aparecer na minha peça depois de pronta. Você tá vendo que eu fiz um pontinho aqui, ó, eu fiz uma espécie de uma colagem aqui nessa trama,
É porque essa parte da meia-lua ela escorrega bastante. Então, dependendo aí de como é que você estiver fazendo, se ela estiver escorregando, você vai ali e faz um travamento nela. E aí eu sigo fazendo aí esse tecimento aí, emenda sempre para a parte de dentro, toca nesse padrão até lá em cima, que você vai chegar bem aqui onde eu cheguei agora, ó. E aí é o mesmo esquema, ó. Eu vou tecendo ali para um lado, para o outro, por baixo, por cima. Presta atenção para não pular a casa. Eu vi que ela começou a escorregar, eu já fiz uma colagem ali para manter ela parada na posição que eu quero que a fita fique. E aí, ó, como eu entro nesse raio aqui, agora eu vou ter que vir colando ela, ó. Não é uma cola muito forte, não, mas ela precisa ser o suficiente para travar essa fita ali e ela não ficar escorregando. Já fiz a marcação da emenda que eu vou ter que fazer ali, de modo que ela fique para dentro. Aproveitei e já colei ela ali. Aqui, ó, eram 3 braçadas de fita. Eu diminuí uma braçada para ficar melhor de eu manusear ela aqui. Faço a emenda e jogo ela para a parte de dentro da minha armação, ó, e ela não vai aparecer no acabamento. Faço ali a colagem, como eu estava fazendo até então, ó, para manter ela travada na posição que eu quero, ó. Dos dois lados, quando chega nesse raio, inevitavelmente eu tenho que fazer isso aqui. Ou eu posso também ignorar e seguir tecendo, só que vai ficar um acabamento feio. Então é por isso que eu tô te mostrando essa forma, que dessa forma você mantém a fibra sintética travada naquela posição ali. Ó, sigo tecendo ali, tal, colo, beleza. Agora há pouco eu falei para você sobre o valor que eu vendo essa mesa, em média. Então aí de 150 a 170. Se você analisar aí, ela é feita praticamente tudo com sobra de material. Mas digamos aí que eu devo gastar aí uns R$ 70 na fabricação dessa mesa. Quando eu digo 70 aqui, eu estou incluindo tudo. Ferro, tinta, fibra sintética, cordão. Até o tecimento, a mão de obra do tecimento está incluso nesse valor aí, porque ela é uma peça relativamente pequena. Então, se eu somar tudo aí, não vai dar muito além do que R$ 70. Então, se você vender a 170, você está ganhando mais de 100% em cima de uma peça. Fácil, rápida de fazer, não tem muito mistério nela, apenas aí dedicação, igual eu te falei, né? Essa parte final aqui eu pego vários pedaços de fibra sintética, que podia ser até as sobras que eu utilizei até aqui, ó, e faço isso aqui, ó, porque ela já não dá mais para eu ir e voltar tecendo. Então esses pedaços aqui eu vou colar ela lá por baixo, ó, essa parte dessa meia-lua. Coloco uma a uma, já corto ali num tamanho parecido de como eu vou deixar. Sempre um lado você vai colar, o outro você vai colar também, mas o outro você vai precisar esticar, então ela não pode ficar muito pequena, né? Por isso. Deixei ela num tamanho bom aqui para eu fazer a cola de um lado, estica do outro e cola do outro lado. E assim eu sigo fazendo com as pontas da fibra sintética que sobrou para mim. Aqui elas já estão todas coladas. Ah, Dilson, não ficou muito legal a minha cola. Faz igual eu fiz aqui, ó. Tô fazendo para mostrar para você. Eu poderia deixar assim, ó. Mas não, eu venho, pego um pedaço da fibra sintética aqui, ó, e faço uma meia-lua aí, seguindo com ela de um lado a outro, tampando as colas que eu fiz pro lado de baixo. Aí você melhora um pouco mais o aspecto da sua peça também. Aí você replica tudo que eu fiz de um lado, você faz do outro, que ela vai ficar igual essa minha aqui. Esse é o nosso vídeo, obrigado e até mais.